Vai piorar para quem não é rubro-negro, porque o Flamengo anunciou um patrocínio que entra no top 10 de valores. Ah, do Brasil? Não, da Europa. É isso mesmo. No Brasil ele é muito maior do que todos os outros. E na Europa ele entra no top 10, como mostra a reportagem do Rodrigo Matos. Olha a tabela que está na sua tela aí, com os maiores patrocínios do futebol mundial. Manchester City, 100 milhões de euros. Real Madrid, 70 milhões de euros. PSG, 70 milhões de euros. Aí vem Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e décimo, Flamengo e Atlético de Madrid, 39,42 milhões de euros. É isso, eu não estou falando do Brasil não, estou falando da Europa, tá? Além do valor ser o mais do que recebem Palmeiras e Corinthians juntos, esse novo patrocínio Master, ele se equipara ao top 10 do futebol europeu. Mas não, tá tudo bem, viu? Pode ficar, é só se organizar que vai dar tudo certo para os outros, Danilo. E você, Danilo, sobre isso, falou que isso, a parte boa, a notícia boa para quem não é rubro-negro, porque para o rubro-negro é claro que é muito boa, é que isso pode alavancar os patrocínios dos outros. Mais ou menos como o Casão falou. Palmeiras e Flamengo inflacionaram o mercado de salários. Com esse contrato do Flamengo, pode ser que os outros consigam alguma rebarba aí com os seus patrocinadores. É sobre isso o seu texto, não é isso? Num efeito, um pouco tem algumas diferenças, mas vou tentar só comparar para vocês lembrarem. Quando a Crefisa entrou no Palmeiras, ela pagou muito mais do que a camisa do Palmeiras valia e muito mais do que todas as outras camisas valiam. Questão de 5 anos, os patrocínios mudaram de patamar e a gente já viu o Palmeiras caindo neste ranking. Agora, a gente tem um efeito parecido, com uma particularidade. A particularidade é a gente vive a bolha das bets. Uhum. Então, você está falando dentro de um mercado só. Esse post que vocês viram agora na tela, ele fala sobre como isso pode influenciar. Por quê? O Flamengo fez uma concorrência e passou a receber 250 milhões de reais fixos e pode chegar a quase 270 com os bônus. Maior parte fixa. E isso é um baita de um mérito do Flamengo. Isso significa o quê? Nessa concorrência, o Flamengo também recebeu propostas da Superbet, proposta da Sporting Bet e de outras bets que estão no mercado. E essas bets patrocinam outros clubes. Superbet patrocina o São Paulo Fluminense, a Sporting Bet patrocina o Palmeiras. E quando você tem uma mudança deste tamanho, o benchmark que eles falam no mercado de marketing, né? A referência muda. E aí você pode sentar na mesa e renegociar. Claro que os contratos estão em vigor, então não adianta o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians chegarem e falar já era, eu quero um novo contrato. Não é assim que funciona. Você assinou um contrato, você tem que respeitar, mas você tem poder para renegociar. E é aí que entra a necessidade de os clubes estarem organizados, porque você ganha poder de barganha do seu lado da mesa para conversar com o outro lado da mesa. Você fala, o meu concorrente aqui pagou tanto, você ofereceu tanto, eu estou recebendo. E junto com isso, os clubes precisam se estruturar não só para falar, eu tenho tanta torcida, eu tenho média de audiência, eu tenho rede social. Não, fazer como o Flamengo faz, que é usar base de dados dos seus torcedores para poder oferecer para o patrocinador, que é usar as outras propriedades que você tem. Então você tem televisão, Flá TV, tem YouTube, tem um monte de coisa que os times podem fazer para potencializar esse patrocínio. Não adianta só olhar e falar, o Flamengo recebe 250, agora eu quero 250. Não é assim que funciona, mas é um start. Se os clubes souberem se organizar, souberem sentar, dá para fazer o bolo crescer junto. Bom, é uma grana preta, Casão, que o Flamengo vai abocanhar agora de patrocínio Master, que coincide com tudo que a gente está falando aqui, que está descolando de todo mundo. Acho que o valor que o Flamengo recebe, que eu acho que é bem interessante esse patrocinador, tem a ver com assim, o Flamengo disputa títulos todos os anos, o Flamengo não tem, a imagem do Flamengo não está manchada no mercado, o Flamengo entra na Libertadores como um dos favoritos, o Flamengo vai para o Mundial de Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo, enfim, o Flamengo tem um grande time, o Flamengo lota o Maracanã, né? Então, o patrocinador vai lá, negocia com o Flamengo pode, tem direito, o Flamengo tem direito e cacife moral, como o Palmeiras também tem, para exigir um valor X alto, porque
É uma camisa, é uma marca importante no mercado, né? E positiva, imagem positiva no mercado. Em relação ao Corinthians, que também é uma marca muito importante no mercado, mas, cara, tem investigação policial, dívida de 2 bi, tá lá embaixo na tabela, não tá disputando o título brasileiro, tá na Copa do Brasil, mas sem os principais jogadores, que são 3, né? São 4, né? 3 estão fora. Eu acho que pesa o valor na hora de negociar, sabe? Na hora de associar a marca, seja ela qual for, a um clube, eu acho que a marca vai, por exemplo, vai num time que tem retorno, tem uma marca importante, tem público, tem torcida, mas ao mesmo tempo cai um pouco o valor em relação à imagem que a marca vai ter, né? que a marca vai se associar com aquele clube. Eu acho que o valor cai. Eu acho que os patrocinadores levam em consideração a imagem atual do clube que eles vão negociar. Eu acho que, por exemplo, quem tem dinheiro, qualquer marca que tem muito dinheiro, pensa em Flamengo e Palmeiras hoje. A minha visão. Olha e fala assim, pô, Flamengo e Palmeiras. Ou olha e fala assim, pô, Bahia também é legal. Bahia também é ótimo investir ali na camisa. Pô, o Cruzeiro também é legal. Mas aí os outros são discutíveis perante a imagem de mercado, entende? Perfeito, Casão. Ó, o Matheus aqui ele fala: Tirone, o São Paulo vai ter o segundo maior patrocínio por causa desse contrato com o Flamengo. Tem uma cláusula de aumento automático. Então, Matheus, sinceramente, assim, olha nos meus olhos. Você dá o zoom, garotinho. Você realmente acredita que é exatamente assim, preto no branco? Eu só lembro que todas, ou 90% das coisas ditas pela diretoria atual, no fim das contas, não era bem assim. Eu te dou alguns exemplos. Contratou o Galopo, vai ter investidor. Não teve investidor nenhum. O Galopo já foi embora, quem bancou esse negócio foi o São Paulo. Daniel Alves lá atrás, nem era essa administração. Vai garantir o salário do Daniel Alves. Não, o São Paulo está pagando com o dinheiro dele até hoje, nada disso aconteceu. O São Paulo vai ganhar 1 bilhão até 2030 com o seu patrocínio Master. Aí você vai fuçar lá, ele vai ganhar 1 bilhão se ele ganhar todos os campeonatos que ele disputar até lá. Mas é tão difícil assim ganhar todos os campeonatos que disputa? Então, esse negócio nunca é exatamente como a gente acha no São Paulo. Então, eu esperaria um pouco para dizer que você tem um gatilho automático. Vamos aguardar. Eu aposto que, se fosse tão simples assim, hoje às 5 da manhã já ia ter postagem em rede social de Cartola falando que era assim. Existe realmente em alguns contratos uma cláusula que você pode sentar na mesa quando o mercado muda de patamar, mas se fosse automático é o que você falou. Se fosse automático não tinha conversa. O Casares estava fazendo o quê agora? Uma live para concorrer com a gente aqui no YouTube. Pessoal, ao vivo, nosso patrocínio aumentou. O cara gosta de rede social. Então, vamos aguardar. Não estou dizendo que não é, mas se eu fosse você, eu desconfiaria um pouco disso, para não se decepcionar depois.